de Nazaré. A tua também será se tiveres fé. Jesus, Maria e José, minha família vossa é. 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 Abençoai a minha casa, cuidai bem dela pra mim. Vou amar minha família até o fim. Abençoai a minha casa, cuidai bem dela pra mim. Vou amar minha família até o fim. Olá, queridos irmãos, queridas irmãs do canal do Missionário. Um abração a todos vocês. Você que está chegando no nosso canal, você que está interagindo conosco, você que tem ativado as notificações, eu agradeço. Seja bem-vindo, seja bem-vinda. Quinta-feira passada de manhã foi o último vídeo que postei com vocês, para vocês, né? Estava eu, a missionária Eunice, minha filha Lídia, meu filho Natanael, lá no hospital tomando aquele café gostoso, saboroso, com o nosso querido Jonatas, que deixou de ser apenas meu filho, filho da missionária, irmão da Lídia, irmão do Natanael, irmão do Sadraque, que não está aqui conosco, está lá em Belém do Pará, para ser filho de tantos outros pais, de tantas outras mães, de tantos outros irmãos e irmãs ao longo desse Brasil. E a gente precisa literalmente agradecer vocês, meus irmãos, porque foi uma família tão grande que conquistamos, que conseguimos, uma família que todos os dias, até de madrugada, ligavam, mandavam mensagens para saber como estava o nosso Jonatas. Era assim que vocês se referiam a ele. Então, uma família que esteve presente em momentos tão delicados da nossa vida, da nossa história. E a gente precisa agradecer vocês de coração, as orações. E eu preciso dizer-lhes que nenhuma oração caiu por terra. Nenhuma oração foi em vão, nenhuma oração foi inútil. Todas chegaram ao trono da divina graça e todas produziram o seu efeito e nenhuma ficou sem a sua resposta. O nosso Jonatas recebeu a cura. O nosso Jonatas recebeu a vida. E não aquela cura transitória, não aquela cura passageira, aquela cura que a gente volta a adoecer. Mas aquela cura que nunca mais ela deixa de estabelecer na vida daquele que é curado o seu eterno benefício. Vocês sabem que quinta-feira à noite eu viajei, fui ao Rio de Janeiro, fui de ônibus 8 horas da noite, cheguei lá às 10 e fiquei a noite no aeroporto. O meu voo seria às 5h40 da manhã, já de sexta-feira. E eu não queria que a Lídia e o Natanael pegassem a estrada, até porque era necessário que eles mais ficassem aqui. Então, por isso, eu fiz esse pequeno sacrifício, fui de ônibus, peguei um táxi, fui ao aeroporto, 10h30 da noite estava no aeroporto e ali passei toda a noite. Só que, quando foi 6 horas da manhã, disseram que antes disso, que o voo estava um pouco atrasado. E ficamos esperando. Quando deu 6h30, avisaram que aquele voo estava cancelado, que não daria para pegar o voo. Eu teria que chegar em Belém 11h50 da manhã. Então não teria como pegar aquele voo. Eu fui reacomodado em um próximo voo às 16 horas e fui chegar em Belém do Pará 1h da manhã. Fui à casa da minha mãe,
que eu tenho o privilégio de apresentar para vocês. Ela está aqui comigo, tá? Ela foi me receber no aeroporto, lá em Belém do Pará, 1h da manhã, para se despedir de mim já às 5h da manhã. Porque eu cheguei lá 1 da manhã e 5h, o motorista do padre de Goianésia, do padre Dalvan, já estava lá para conduzir-me até a cidade de Goianésia, 6 horas de viagem de Belém do Pará. Estava minha mãe com o meu sobrinho Levi, filho do meu irmão, pastor Moisés de Albuquerque. Então, foi um abraço rápido, só fiz tomar um banho na casa de mamãe, tomei um café e 5 horas viajamos. 1h da tarde estávamos na cidade de Goianésia, do sábado, né? O padre, almocei com o padre Dalvan, o pessoal que estava lá, levou-me ao hotel, e quando foi às 19h30, eu iria pregar, como preguei para uma multidão, em frente na Praça da Matriz, na cidade de Goianésia. E fiquei lá quase até 10h30. Foram 2 horas e 30 minutos que eu estive fazendo aquela pregação, cantando, pregando, testemunhando as maravilhas de Deus. E de lá nós fizemos o traslado da imagem. Tratava-se do Círio de Nossa Senhora de Nazaré, da cidade de Goianésia. Foi um percurso de quase 1.600 metros. Chegando lá, o padre Dalvan presidiu a Eucaristia. Depois teve uma adoração conduzida pelos irmãos da Renovação Carismática, lá daquela cidade. E era para eu ter ficado lá, mas o padre Dalvan levou-me ao hotel, já quase 1h da manhã, que eu precisava descansar, porque eu estava... Vocês estão entendendo a situação aí que a gente está falando para vocês. Aquela noite no aeroporto não dormi nada. Né? A noite de quinta para sexta-feira. E não foi diferente a outra noite, de sexta para sábado. Então, fui ao hotel, tomei um banho rápido e deitei na cama por volta de 1h da manhã. Quando foi 2h30 da manhã, a missionária ligou para mim, dizendo que o nosso querido Jonatas já estava nos braços do Pai. Tinha terminado de fazer a sua passagem às 2h20 daquele domingo. Foi isso, não foi, mãe? Do domingo. Domingo da Páscoa, domingo da ressurreição. Assim como Cristo ressuscitou nas primeiras horas do primeiro dia da semana, o Jonatas também nas primeiras horas do domingo, ele foi para a casa do Pai, justamente nesse dia que a gente celebra a vitória da vida sobre a morte, nesse dia que a gente celebra a ressurreição de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, aquele que conquistou para nós aquilo que nenhum dinheiro, nenhuma jazida de topázio, de diamante, qualquer que seja o minério mais valioso, poderia conquistar. Jesus conquistou para nós, morrendo na cruz e ressuscitando ao terceiro dia. Foi um momento difícil, muito duro para mim ali. Mas a gente louva o nosso Deus, porque no sábado à tarde, o Jonatas estava passando mal e eu estava atento com o telefone. Tá? No momento em que o padre me deixou no hotel, que era para eu dormir, ali não teve descanso também, porque eu estava direto, meu filho Natanael me contando o que estava acontecendo, ele começou a passar mal. Liguei para o Dom Francisco Biazin, que imediatamente chegou lá, ele estava aqui em Volta Redonda, e mais uma vez ele deu a unção dos enfermos no Jonatas, e o Jonatas respondeu. Ontem o Dom Francisco estava me dizendo à noite como foi essa segunda unção dos enfermos. O Jonatas me respondeu. No sábado anterior, como já tinha dito para vocês, o padre Dalvan deu uma bênção no Jonatas, que foi uma bênção muito importante. Daí para frente, o Jonatas começou a comer, a tomar água, começou a falar conosco tudo o que ele queria dizer para nós. Falou com a família, reuniu-se com a família. Foram momentos grandiosos, momentos impagáveis, momentos que somente nós vamos carregar conosco as lições que ele transmitiu para nós. E mesmo assim,
quando aconteceu tudo isso, mandei a mensagem para o padre Dalvan. 5 horas da manhã tinha adoração ao Santíssimo, de onde sairia, lá da igreja que sairia a procissão do Círio de Nossa Senhora de Nazaré. Quando foi às 8 horas da manhã, o Dom Vital Cordeirinho, da Diocese de Marabá, celebrou a Eucaristia, e eu estava lá no palco com ele, e no meio de milhares de pessoas, o nome de Jonatas, em missa solene, foi proclamado, foi colocado diante de Deus, como um alguém que está no reino dos céus, como um alguém que está desfrutando daquela recompensa que Deus promete àqueles que acreditam nele, que lavam as suas vestes no sangue do Cordeiro, aqueles que buscam fazer a sua vontade, sobretudo no aspecto do amor, que está acima de tudo e de todos, o amor a Deus e ao próximo. E essa foi uma das marcas do Jonatas. Essa foi uma das características dele. Com toda certeza, Dom Ascona estava conosco presente a cada instante, a cada momento, ligando para nós, mandando mensagem. Por sinal, estava na Espanha, ligou para mim 3 horas da manhã para falar comigo, para orar no Jonatas. E quando foi às 6 horas da manhã de ontem, celebrou a missa, em especial pelo Jonatas. Ontem, o Dom Francisco, desculpem que eu já estou enrolando tudo, né? Não tinha condição de eu chegar, ele teria que ser sepultado no domingo mesmo. Mas a doutora Silvana, com meu filho Natanael, entraram em cena e conseguiram preparar o corpo para me esperar. Então, no domingo, meio-dia, eu saí da cidade de Goianésia, depois das minhas atividades, dos compromissos que tinha lá. Corri para Belém do Pará, 6 horas de viagem, e as minhas irmãs já tinham decidido que a minha mãe viria comigo, já tinham comprado a passagem dela. E quando foi às 10 horas da manhã, chegamos no Rio, e 1 hora da tarde estávamos aqui. Estava combinado com o Dom Francisco, às 3 horas da tarde faria as exéquias, né? A missa de corpo presente. Só que uma carreta tombou, incendiou aqui à altura de Barra Mansa, e ele não conseguiu chegar. Havia um congestionamento de mais de 14 quilômetros, e ele então avisou para nós que era impossível ele chegar para fazer aquela Santa Missa. E coube a mim presidir aquela celebração. Coube a minha família, aos irmãos, aos vizinhos, pastora Wanda, que esteve lá conosco, alguns outros irmãos de outras igrejas, não tenho dúvida disso, que lá estavam também. Coube a nós fazer aquela celebração, e coube a ninguém menos que a minha mãe fazer a pregação. E me senti muito orgulhoso, porque enquanto meu filho estava ali no caixão, a avó dele, a minha mãe, estava anunciando as maravilhas de Deus. Fez uma retrospectiva da sua história, porque há 15 anos atrás, foram 15, mãe? O meu irmão, também, há 13 anos atrás, o meu irmão Haroldo Veiga faleceu da mesma causa. Só que o meu irmão Haroldo, ainda depois do tratamento, demorou 1 ano e 4 meses, 5 meses, e 6 meses, né? O Jonatas não teve essa chance. Foi um câncer devastador, fulminante, queridos, fulminante. Mas nós não temos dúvidas que ele entrou na vida eterna. O apoio espiritual que nós tivemos é algo indescritível, é algo que as palavras não conseguirão agradecer. E continuaremos aqui na luta. Continuaremos na missão. Domingo, às 4h30 da tarde, Dom Francisco Biazin estará aqui presidindo a missa de 7º dia pelo Jonatas. Aqueles que aqui de Volta Redonda estiverem nos ouvindo e quiserem participar, domingo, às 16h30, Santa Missa aqui no Projeto Maria Santíssima, presidida pelo nosso bispo emérito Dom Francisco Biazin. Mãe, Lídia. Eu só quero deixar o exemplo que ele deixou para nós. O exemplo de fé. De coragem. Que ele, em todo esse sofrimento, desde janeiro, ele nunca murmurou de nada. Ele só agradecia ao Senhor. Ele só
gratidão a Deus por tudo que ele estava passando. Ele agradeceu, ofereceu o sofrimento dele para Cristo. E eu quero agradecer, porque o Senhor, ele teve misericórdia dele. E o Senhor salvou o meu irmão, levou ele para a glória e tirou ele desse sofrimento tão grande que ele estava. E dizer que nós vamos seguir em frente, assim como ele mandou a gente seguir em frente com o projeto, seguir em frente com a nossa vida em família, que o que mais ele falava, o que mais ele dizia lá no hospital, que ele era muito grato pela família que ele tinha. Todo mundo que chegava lá, as enfermeiras, os médicos, todo mundo ele falava da família dele, que ele era privilegiado. E nós aqui fomos privilegiados de ter ele conosco todos esses anos. E principalmente esses meses que ele ficou doente. Ele foi o nosso grande testemunho, foi ele. O nosso grande testemunho de fé, de ser um cristão de fé na dor, no sofrimento. E é isso que eu quero falar para todos, que nós sejamos assim, firmes na nossa fé, que a gente não negue a nossa fé por nada, nem por ninguém a gente nega a nossa fé, que a nossa fé seja firme em Cristo, a nossa fé seja firme em todos os momentos da nossa vida, não importa qual seja o momento, mas que a nossa fé ela seja firme em Deus, na nossa igreja, que nós sejamos firmes até o fim. Assim como ele foi fiel até o fim ele foi fiel. Que nós sejamos assim como ele. Amém. Nael, deixa eu identificar para vocês aqui, que algumas pessoas não sabem, né? Tem 3 netos meus aqui. Primeiro lá na frente, dá um alô lá, David Woster, filho do Jonatas, né? Filho do Jonatas. Esteve aqui presente nos últimos dias. Aqui está Samuel Woster, tá bom? Filho do meu filho Natanael. Aqui está o segundo Sidney Woster do Brasil. O planeta, eu acho que não tem mais Tá? nenhum igual. O segundo, o meu primeiro nome foi colocado nele, né? E estão faltando 2 netas minhas, que é filhas do meu filho Sadraque, que estão em Belém. A Sara e a Thalita. Eu estive com eles lá rápido, foi muito rápido, eles me aguardaram na casa da mamãe, quando eu cheguei de Goianésia, já por volta de 7h30 da noite. Então, a minha nora Tiene também, né, estava lá, minha irmã Neiva, meu cunhado Meireles, meu tio Elias. Eu peço perdão para toda a minha família. O meu plano seria passar pelo menos uns 3 dias em Belém para visitar a minha avó, que ontem consegui falar com ela ao telefone. Meu tio Everaldo, tio Edinho, tio Elvanda, tio Enoque, tia Maria José, tia Esmeralda, tia Rosilda, tia Elci, tio Edilson, todos os meus tios lá na Santa Maria da Barreta, em São Paulo, em Belém. Perdoe-me, porque não foi possível eu visitá-los. E vocês sabem o quanto eu queria estar lá com vocês, que fosse um momento rápido, e o quanto vocês também queriam me ver, queriam me abraçar. Toda a nossa família, que é uma família numerosa, gigantesca. Eu tenho certeza que se fosse lá em Belém do Pará, só a nossa família, que é muito grande, se faria muito presente. Mas foi impossível. Mas nós recebemos cada um de vocês aqui. Estejam certos que vocês não estavam distantes de nós. Vocês estavam conosco, nas orações, no espírito, na comunhão, no amor, no respeito, nas perguntas, nas informações, nas postagens que vocês faziam. Eu agradeço de coração, minha família. E Deus vai providenciar um momento para que o Sidney esteja lá com vocês. Fique um pouquinho com vocês, porque nós precisamos. Deus nos trouxe para este lugar de missão. Né? Deus continua fazendo a obra dele através de nós neste lugar. Então, meus queridos, por causa disso, o chamado que Deus faz para cada um de nós, ele é desse jeito. A gente tem que atravessar para outra margem. E nesse atravessar para outra margem, outros vão ficando para trás, a gente vai se distanciando,
mas isso não ameniza, isso não subtrai o amor que temos uns pelos outros. Então eu agradeço de coração todos vocês, as orações, as preces, o apoio que vocês nos deram. Aqui no meu lado direito também está minha nora Elaine, esposa do meu filho Natanael, tá bom? É a mãe do David, do Sidney Worcester, com o David, com o Samuel. É o que dá a gente ter, né? Não vai esquecendo não. Essa aqui é chá para esquecer também, tá? Ali na ponta tem a minha nora, Ana Paula. É um nome tão difícil, por isso que eu esqueci aqui, que é a mãe do David, tá? Foi o grande amor da vida do meu filho, e desse amor, dessa união de 11 anos atrás, está aí o David, que é a cópia do meu filho Jonatas. Quase que em tudo, queridos. Eu não vou dizer em tudo, porque com certeza não é. Mas até o modo de dormir. Ele começa dormindo na cama e termina no chão. E quando os pés terminam na cama, a cabeça termina no chão. E se a cabeça começar na cama, os pés terminam no chão. Mas uma cópia muito fiel. Era o Jonatas, quando era criança, né? E os traços genéticos são muito visíveis. As minhas irmãs de Macapá. Minha irmã de Macapá, Adna. Minha sobrinha Adriane. Minha irmã Neiva, lá da cidade de Vigia, que estive com ela e o marido e a sua filha, Manuele, lá em Belém. Minha irmã Rise Albuquerque, que está lá em Augusto Correia. Os meus sobrinhos de lá. Vocês que se manteram conectados, fizeram uma live direto e ficaram conosco conectados durante todo o sepultamento. Na hora que começamos a celebração, as minhas irmãs entraram no telefone e tomaram que não tinha mais lugar para nada, né? Então, até o momento que sepultamos o Jonatas, elas ficaram conosco e depois eu tive que dizer, eu vou desligar agora, tá bom? É o jeito de desligar, porque a gente tem que se organizar aqui para ir para casa. Eu quero também agora fazer um agradecimento mais especial, especialíssimo, tremendo, para a família da minha esposa. Eu fui a Santa Isabel quando cheguei de Goianésia, passamos rapidamente, questão de 1 hora, e eu passei na casa da minha cunhada Cristina e passei na casa da minha cunhada Aurora Campelo. Na casa da minha cunhada Cristina, falei com ela, o seu esposo, minha sobrinha Cristiane e o seu marido Ney. Fui recebido com uma cordialidade muito grande e eu quero estender o meu abraço. Ela que fez uma cirurgia há poucos dias, estava em cima da cama, mas me atendeu, me recebeu com aquele amor que lhe é peculiar. Aquele amor, sobretudo, de mãe. Quem sofreu aqui o amor de mãe não foi apenas a missionária. As minhas cunhadas sofreram esse amor e todos os dias compartilhavam. E, sobretudo, eu destaco a minha cunhada Aurora Campelo, que estava lá me recebendo. Eu liguei dizendo que ia passar lá muito rápido e ela acolheu-me junto com a minha sobrinha Dulce, Dariane, meu sobrinho Hernandes. Fernando, recebi a sua mensagem, meu filho. Você não estava naquele momento, mas recebi a sua mensagem. O meu concunhado Manuel, esposo da minha cunhada Aurora. Que momento grande foi aquele que vocês me proporcionaram. Que acolhida foi aquela. Falei também com o cunhado Joaquim, que estava lá na igreja quadrangular, e eu parei na frente, ele foi lá comigo, dei-lhe um abraço, e estendo esse abraço àqueles que não pude encontrá-los. João Campelo, Graça Campelo, aos demais. É uma família grande também, a família da minha esposa. E eles me acolheram de uma forma tão carinhosa. Muito obrigado pelas orações, obrigado pelas preces, obrigado pelo apoio. Fiquei sabendo na minha chegada que vocês fizeram algumas ofertas aqui, alguns gestos concretos, e foi de muita utilidade. Ainda temos muitas coisas para resolver. Só para preparar o corpo do meu filho seria R$ 4.500, e nós conseguimos fazer isso por R$ 1.600. Então ainda temos bastante coisas para resolver. E a gente louva a Deus por todas as pessoas que fizeram esses gestos concretos, por todos os que nos ajudaram. Agradeço imensamente, queridos, imensamente a Deus. Agradecendo a Deus, estou agradecendo a você, meu irmão.
que não deixou de orar por nós, que não deixou de nos abraçar, que não deixou de pegar na nossa mão, que não deixou de estar junto conosco. Tem uma pessoa que pediu que não quer ter o seu nome citado, mas porque eu sempre sou arredio, Padre Ézio, sua bênção, muito obrigado. Obrigado pelo que o Senhor falou com o Jonatas lá dos Estados Unidos. Ele escutou cada palavra sua. Diante da mensagem que ele mandou para o Senhor e como o Senhor retribuiu aquela mensagem. O Senhor sabe que eu não estou agradecendo simplesmente, ou melhor, sobretudo, pelas orações, pela Santa Missa que o Senhor presidiu, várias, por ele, pela saúde, pela vida, pela restauração. O Senhor sabe também por aquela coisa tão pequena que o Senhor nos deu. Muito, muito, muito obrigado. O Senhor não me conhece, eu não o conheço, nunca nos vimos, nunca estivemos perto. E o Senhor fez coisas grandiosas por nós. A Lídia está aqui, Padre, olha. Tá? Muito obrigado, muito obrigado. Pela maneira que Deus usou o Senhor para nos abençoar, para nos abraçar de forma tão forte, em momentos tão grandes, em momentos tão decisivos. Meus irmãos, perdoem-me, eu não vou conseguir falar todos, mas recebam o nosso abraço. Desculpem que não foi possível fazer um vídeo para vocês em tempo real, mas estamos aqui para agradecer cada um de vocês. Eu gostaria de terminar esse momento com a minha mãe, dando a ela a palavra. Obrigado pelo elogio de todos vocês, todos os elogios que vocês fazem, aqueles que recebi pessoalmente em Goianésia, e eu fico muito feliz, muito alegre, quando os elogios que vocês me fazem levam o nome da minha mãe. Ela continua, ela é da Assembleia de Deus, mas o amor que nós temos um pelo outro é algo maravilhoso. Como Deus trabalha, como Deus faz as coisas na nossa vida. Então, meus irmãos, eu fico muito feliz, muito grato, quando você fala comigo respeitando a minha mãe. Eu fico muito feliz quando você diz, se não fosse ela, missionário, nós não seríamos beneficiados pelo que o Senhor faz por nós. Então, eu peço também de vocês as orações por ela, e não tenham dúvidas, queridos. Não tenham dúvidas. Por exemplo, agora eu estava em Goianésia pregando. Ela estava em Belém do Pará, orando por mim. Orando pela minha família. Orando pelos meus filhos. Orando pelo Jonatas. Então, é uma grande intercessora que Deus me deu. E ontem, ela demonstrou isso de forma tão bonita, fazendo a pregação da palavra de Deus ali para aquelas pessoas ao lado da cabeça do meu filho. Mãezinha. Senhores, senhoras, crianças e todos que estiverem presentes, o meu cordial bom dia e a paz do Senhor seja com todos. É muito grande o privilégio que eu tenho neste momento de estar compactuando desta cerimônia, deste café que nós estamos aqui, fazendo estes agradecimentos. Eu estou muito feliz por estar presente. Como já foi falado, meu filho já disse, que esta minha viagem não estava proposta para ser realizada. Não foi planejada, foi de imediato. Apenas na véspera do meu neto passar para o outro lado da vida, à tarde me deu uma crise de choro muito grande. E nesse momento me deu um desejo também muito grande de vir, de acompanhar o meu filho até aqui. E eu falei para as minhas filhas, para o meu filho, e eles concordaram que eu viesse. E por isso eu louvo a Deus, que
que eles proporcionaram a minha passagem e eu estou aqui. Presenciei, tive o privilégio, a oportunidade de ver o meu neto pela última vez. Não como eu queria ver, mas foi essa forma que o Senhor nosso Deus me concedeu que eu visse. Beijei e tive aquele contato direto ainda com ele. E eu quero também agradecer a todos que, unidos, estiveram juntamente conosco, não presentes, mas em espírito. E eu creio que o Senhor vai recompensar cada um segundo os seus merecimentos. Então, isso para mim foi um grande privilégio de estar aqui, de ver o povo que estava presente ali naquele velório e ver realmente que esta família é uma família muito amada. Não só pelo povo, mas eu sei que em primeiro lugar por Deus. Porque todos nós somos o reflexo de Deus. Como ele já falou, né? Eu sou da igreja, da Assembleia de Deus, e eles, todos meus filhos, foram criados na Assembleia de Deus. Foram 6 filhos, 7 com adotivo, neto. Mas o Senhor, ele tem os seus planos na vida de cada um. E eu sei que a maneira como ele prega, a maneira como ele se expressa, Deus recebe. Então, eu me alegro com isto, fico feliz, porque eu sei que muitas pessoas são curadas, são alcançadas com a pregação, com a mensagem que ele transmite para o povo. E isto para mim é um grande privilégio. E eu sei que o Senhor o abençoa de uma forma tão especial, que neste momento em que ele passou esta situação difícil, de enfermidade com seu filho, ele não é assalariado, mas não faltou o pão sobre a sua mesa, não faltou o remédio para o seu filho, porque todos cooperaram. Às vezes até a própria família não teve condição de mandar uma importância para ele, de mandar algo, a não ser as orações. Mas Deus usou pessoas que talvez até não o conhecessem e não deixou faltar o pão, não deixou faltar nada. E nós estamos aqui agradecendo em nome desta família tão querida, tão abençoada. Então, como já foi falado, que há 13 anos atrás eu perdi meu filho com esta mesma enfermidade. Perdi meu pai, perdi meu esposo e agora perdi o meu neto também com o mesmo problema. Mas em tudo isso nós damos graça, porque a palavra de Deus diz: em tudo dai graça. E nós agradecemos a Deus que estas enfermidades têm sido o veículo para nos levar para o outro lado da vida. Levou já estes entes queridos. E nós não sabemos de que vamos, mas sabemos que um dia nós vamos, porque não somos eternos. Nós estamos vivendo aqui uma vida passageira. Eu estou contando com 71 anos de idade. Se Deus permitir, para o mês farei 72. A minha mãe tem 91 anos, é lúcida. E eu sou muito feliz por ainda ter a minha mãe do meu lado. E meu filho foi com 40 anos, meu neto com 30, e assim estamos indo, porque o ciclo da nossa vida é esse: nascer, crescer, reproduzir e morrer. E nós sabemos que a palavra de Deus diz lá em Eclesiastes capítulo 3, que há tempo para tudo. Assim como há tempo para nascer, há tempo para morrer. Há tempo para se alegrar, há tempo para chorar. Há tempo para plantar, há tempo para colher, e assim sucessivamente. Então eu agradeço a todos vocês
E que Deus os abençoe. Dê aquele abraço maravilhoso. Que o Espírito Santo abençoe ricamente e nos abrace. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Maria de Nazaré, Maria me cativou, fez mais forte a minha fé e por filho me adotou. Às vezes eu paro e fico a pensar e sem perceber me vejo a rezar e o meu coração se põe a cantar pra Virgem de Nazaré. Menina que Deus amou e escolheu pra mãe de Jesus, o Filho de Deus. Maria que o povo inteiro elegeu, Senhora e Mãe do céu. Ave Maria, Ave Maria, Ave Maria, Mãe de Jesus. A missionária me trouxe uma lembrança que não pode ficar. O Hospital Índia. Por sinal, a dona Raquel, uma das diretoras do hospital, ontem, com poucos instantes que eu havia chegado, né, por volta das 14 horas, ela foi lá ao cemitério. Ligou para mim, eu disse para ela que ainda estava no Rio de Janeiro, no aeroporto, esperando o meu filho, que foi buscar-me. E ela chegou, eu já estava lá no velório quando ela chegou, em nome de todo o Hospital Índia. Ela foi agradecer poder ter acolhido a minha família naquele hospital durante quase 40 dias. Eu que teria que dizer muito obrigado, como disse, mas ela disse, vocês foram um presente para aquele hospital. Naquele período que ali fiquei, quase todos os dias, uma enfermeira, uma auxiliar de serviços gerais, entrava naquele quarto para me pedir oração. E eu tive o privilégio de orar por várias pessoas, inclusive pessoas da Assembleia de Deus, da Quadrangular, uma irmã que está com o filho detido numa penitenciária. E elas foram fazendo aquela divulgação. E não demorava, chegava uma outra pessoa. E a dona Raquel foi me dizer, muito obrigado. Porque vocês estiveram nas dependências do nosso hospital como uma bênção de Deus. Vocês brilharam naquele hospital. O testemunho de família que vocês deram. E o Jonatas, por sua vez, ele passou a fazer parte da nossa vida, da nossa história. E ela me disse que quando chegou, na segunda-feira, né, ontem, lá no hospital, que contaram para ela, ela não teve coragem de entrar naquele corredor. Ela voltou imediatamente lá do centro do apoio. A enfermeira Nelaine, em nome de quem eu agradeço todas as técnicas de enfermagem, todas as enfermeiras, os médicos, inclusive os médicos do autoatendimento, que várias vezes chegamos com o Jonatas no autoatendimento, e em todos os momentos, o Jonatas era bem acolhido por todos. As nossas irmãs que trabalhavam na limpeza, a nutricionista, a psicóloga, assistente social, todos vocês, as meninas da Copa, iam perguntar o que ele queria comer a qualquer hora. Iam comprar para dar para ele. Olha, queridos, eu tenho que andar de joelho o resto da minha vida agradecendo a Deus, porque Deus tem sido grande, 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 grande na nossa vida. Então eu louvo a Deus por tudo e
toda a família Timóteo, toda a família Timóteo, quem conhece sabe. Como disse a minha mãe aqui, me fugiu a palavra certa. A gente reconhece o quanto a gente é amado. Muito obrigado. Que Deus nos abençoe, que Deus nos guarde, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Viver pra mim é Cristo, morrer pra mim é ganho. Não há outra questão quando se é cristão, não se para de lutar. Triunfarei sobre o mal, conquistarei troféus. Não há outra questão quando se é cristão, não se para de lutar até chegar ao céu. Senhor, preciso te dizer que é impossível te esquecer, que não estou só nessa batalha entre o bem e o mal. A cada nova experiência eu te glorifico mais. Te ter é a maior diferença em mim. Se um bom combate eu não combater, minha coroa não conquistarei. Se minha carreira eu não completar, de que vale a minha fé quanto guardar? Se perseguido é que eu não for, sinceramente um cristão não sou. A tua glória quero conhecer, viver a experiência de sobreviver. Viver pra mim é Cristo, morrer pra mim é ganho. Não há outra questão quando se é cristão, não se para de lutar. Triunfarei sobre o mal, conquistarei troféu. Não há outra questão quando se é cristão, não se para de lutar até chegar ao céu. Viver pra mim é Cristo, morrer pra mim é ganho. Não há outra questão quando se é cristão, não se para de lutar. Triunfarei sobre o mal, conquistarei troféu. Não há outra questão quando se é cristão, não se para de lutar até chegar ao céu. Vamos aplaudir o Jonatas. Aplaudir a fé de Jonatas. Coragem dele, o testemunho dele. Forte, corajoso, até nos últimos momentos nos confortou, sabendo que ia pra glória. Ele nos deixou conforto no coração, porque ele tinha certeza de que Deus ia receber ele. Lá no início do cristianismo, quando os soldados romanos estavam em batalha, e eles iam morrer, e muitos a morte era completada subitamente, porque o sofrimento era muito, né? Eles tinham inclusive o pino, né? O pino com o martelinho, que bate aqui num ponto que acontecia a morte imediata, né? Então, sobretudo quando os soldados estavam feridos no campo de batalha, que viu que iam morrer, eles diziam assim: Ave César, moretura te saluta.
E quando os primeiros cristãos começaram a ser perseguidos e morrer por causa de Jesus Cristo, eles pegaram aquela saudação que se dava na hora da morte e começaram a transferir aquilo para Jesus, e eles então diziam: Ave Christus, moritura te saluta. Ou seja, assim como se dizia para César, morrendo te saudamos, os cristãos diziam: na dor te saudamos, morrendo te louvamos, morrendo te adoramos. E como bem foi cantado, o viver para mim é Cristo, o morrer é lucro. Que Deus nos abençoe, que Deus nos guarde. E não tenham dúvida, ontem eu dizia, por sinal, enquanto meu filho estava sendo velado ali num lado, eu ainda fui fazer uma cerimônia no outro lado para um outro senhor também que havia falecido. Foram nos chamar, ainda fizemos aquela celebração. Não duvidem que o missionário está mais forte. Nós estamos mais fortes na fé, na coragem, no entusiasmo para fazer a vontade de Deus, porque este momento só faz nos dizer que o nosso fim é o Deus Todo-Poderoso, aquele que não tem fim. Então é para lá que nós estamos caminhando, e quando chegar a nossa vez, a semelhança do Jonatas e de tantos outros que deram testemunhos de fé, nós também queremos dar esse testemunho na hora que isso nos for proposto. Um grande abraço a todos e sobre todos nós a bênção desse Deus Todo-Poderoso que nos acolhe, que nos abraça, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Como ele dizia, quem crê na ressurreição não morre. Ele me disse isso. Papai, quem crê na ressurreição não morre. Eu não vou morrer. Eu não vou, e não morre mesmo. Quem crer em Cristo não morre. Tem a vida eterna. Amém. Amém.